Você está sabendo que saiu a nova VDA 6.3? Está curioso para saber o que mudou? Vem comigo que eu te explico. Mudou então na nova VDA 6.3, que foi lançada agora no começo de janeiro, bem no comecinho aqui, janeiro de 2023. A nova VDA, que então está na sua quarta revisão. Rapidamente aqui um histórico, né, a cronologia. A VDA vem lá de 98, com a sua primeira edição, passando pela versão de 2010, depois ela avança lá para a versão de 2016, que era a última até então, até chegar aqui nessa quarta revisão de 2023. Tá bom, Richard, mas o que mudou? Bom, o que mudou, uma grande mudança é que não terá mais a carteirinha, né? A tão famosa carteirinha de auditor de VDA. Ela foi substituída, agora passa a ter somente uma certificação. Provavelmente vai ser um documento digital, enfim, né? Você não vai ter mais nada físico aí, né? Então, essa nostalgia de ter a carteirinha da VDA, isso cai fora. Outra mudança que a gente tem, questões ligadas aí à gestão de fornecedor foram adicionadas aos elementos P2, gestão de projetos, e o P3, que é o planejamento e desenvolvimento tanto do produto quanto do processo. Então, toda a parte ali de desenvolvimento, avaliação, seleção de fornecedores, né, ela traz aqui para os elementos P2 e P3. Isso realmente fazia falta, né, na versão de 2016. Essa mudança aqui foi bacana. Outra coisa que mudou foi que a avaliação de transporte e manuseio, que era o subelemento EU7, foi eliminado, ele não vai mais ter, né? Quando a gente explicava lá do diagrama de tartaruga, isso permanece, e aí cada elemento da tartaruga é um subelemento do P6, e aí sobrava ainda o subelemento P7. Isso acabou. Este subelemento, ele sai fora. Outra mudança são algumas questões asterisco, que são questões com risco especial, foram redefinidas. Por exemplo, aqui no P2, se a gente olhar lá para a versão de 2016, as questões 2.5 e 2.6 eram questões asterisco. Agora a gente tem a questão 2.2 e a 2.6. E isso não só no elemento P2, e nos outros elementos da VDA também. Então, elas foram redefinidas. No capítulo 4 da VDA 2016, a antiga, o processo de auditoria ele foi removido. Não temos mais, né, essa parte didática, teórica de um processo de auditoria. Por quê? Porque a VDA ela fala que, olha, o processo de auditoria deve seguir o recomendado da ISO 19011. Isso aqui eu achei legal, né? Porque era só, enfim, né, para redundante, muita coisa redundante, o que realmente a gente vê isso tudo aí na ISO 19011. O capítulo 8, auditoria de processo, realização de serviço, também foi removido, né? Para quem fazia serviço, tinha lá o capítulo 8, os elementos P2, P3, P4 até o P7, só com perguntas mais relacionadas a serviço. Isso foi removido. Dá para ser lançado aí uma nova VDA específica, similar aqui à VDA 6.3, que vai ser específica, então, para o pessoal que fornece serviço. Outro capítulo aí que foi removido foi o capítulo 10, né? Tinha o capítulo 10 lá na versão 2016, a versão antiga, também foi removido lá, boas práticas e lições aprendidas. Sinceramente, não contribuía muita coisa, não vai fazer falta nenhuma. Outra mudança é uma harmonização muito mais forte e presente com outros manuais da VDA. O próprio VDA MLA, né, parte de gestão de projeto, e o SPICE, que é uma metodologia de validação de software. Então a VDA traz, né, harmoniza mais com estes dois outros manuais da própria VDA. O glossário, este sim, era uma demanda reprimida, né, ele foi revisado e agora está online. Ter lá um local para a gente consultar o glossário. Várias questões geravam dúvidas, enfim, isso vai ser reforçado. Outra mudança que é a auditoria remota, foram colocadas notas sobre este processo. Por exemplo, né, tem uma nota lá, abre aspas,
As auditorias remotas e ou híbridas podem ser realizadas. Essa é uma informação, mas existem outras notas lá do processo, então principalmente depois da pandemia. Então a VDA se atualizou com relação a isso e traz lá observações, notas referente a esse processo, auditorias remotas. As especificações de qualificação de auditor também foram renovadas, remodeladas. Passou por algumas mudanças, enfim, o processo ficou mais atual, enfim, algumas mudanças. Gostou do material? Quer saber mais detalhes aí, principalmente para o processo de qualificação? Se você quiser saber mais sobre o processo de qualificação de auditores, deixe um comentário aqui embaixo, né? Se a gente chegar bastante comentários aí, eu gravo um vídeo só específico para falar do processo de qualificação. São vários os caminhos, a depender em que estágio você está. Não é um negócio tão simples. Então, se tiver bastante comentário aqui embaixo, faça um vídeo sobre isso. Um abraço, até mais.